Hoje nós estamos aqui discutindo a história na Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. E é um prazer muito grande. Nós estamos sendo recebidos pelo comendador D. Galdino Cócchiaro, que está aqui ao nosso lado e vai nos dar explicações sobre esta sociedade. Comendador D. Galdino, muito prazer e agradeço a recepção aqui no gabinete. Pois não. Nós aqui agradecemos a presença do senhor, da sua equipe, nessa tarde maravilhosa em que nos encontramos. Estou às suas ordens. Pois não. Eu gostaria de perguntar, inicialmente, para o senhor ficar à vontade nas suas explicações, assim, um objetivo da sociedade e alguma coisa sobre a bandeira de São Paulo. Muito bem. A Sociedade Brasileira de Heráldica é uma entidade que existe desde 1959. Ela foi fundada no dia 13 do mês de março desse ano. E quem a presidiu primeiro foi o heraldista Enzo Silveira, de boa memória, que foi um grande historiador no Brasil. E nós tivemos o privilégio de abarcarmos essa responsabilidade de presidir a entidade e depois, sequencialmente, acumularmos a função de grão-mestre do sodalício heráldico, que é a área da medalística da nossa sociedade. Nós temos a área da heráldica propriamente dita, que dá o nome à sociedade e que abarca duas grandes responsabilidades dentro da ciência e da arte heráldica. A heráldica também é conhecida como paracematografia. Quando a pessoa lê paracematografia, leia-se também heráldica. Ora, a ciência heráldica ela é seguida por algumas leis que a regem desde o século XI. E assim sendo, houve algumas situações ocorridas ao longo do tempo, da cortina dos tempos, nesse caminho todo, em que pontificavam, ainda na época medieval, os cavaleiros, os nobres, e tudo ocorria em função daquilo que era o espírito da nobreza e que tinha os seus méritos em função de diversas situações, às vezes por conquista. Havia também uma situação que era hereditária, mas esta que abarcava mais a questão dos cavaleiros, ela era mais ligada em tempos de paz, aquilo que ocorria nas justas, que eram torneios que aconteciam em alguns países da Europa, onde alguns cavaleiros saíam do seu país de origem e iam com um séquito, com um grupo de pajens, de pessoas que auxiliavam as suas andanças, para chegar num outro país onde haveria uma disputa. Essa situação, ela ocorria de vez em quando, sempre que havia uma comemoração qualquer, ou até quando ia se casar, quando era oferecida uma princesa a um príncipe, e que havia então comemorações. Esses torneios, essas justas aconteciam e originou a ciência heráldica, baseado em que os escudos, que são armas defensivas, né? Nós temos aqui um escudo, que é uma arma defensiva que o cavaleiro usava então para se proteger e usava a espada para se defender e atacar. Essa situação era feita, comendador, Pois não. Odair, sempre que ele estava em situação de guerra. Mas nos torneios usavam lanças com os cavalos que se cruzavam e um cavaleiro derrubava o outro e que aquele que caía perdia pontos e era o finalista quem pontificava e que acabava sendo homenageado pela princesa, pelo príncipe, pelo rei, para quem estivesse no palanque onde eles estavam colocados. Ocorre que cada vez que isso ocorria, nós tínhamos ali o cavaleiro que vinha de um outro país e ele também fazia alguma coisa relacionada a prestigiar todos os outros que estavam lá. Então imagine um campo aberto, de um lado e do outro tendas armadas, com uma série de pajens que vinham trazendo as coisas para os cavaleiros, que eram seus valetes, eram aqueles que precediam até, deixava tudo pronto, quando o cavaleiro chegava ele ficava dentro, e lá fora então havia uma espécie de mesa rústica, onde os pajens ficavam utilizando
cada um de um lado segurava o brasão, ou seja, o escudo. E no escudo tinha aqui algumas situações que relatavam toda a vida do cavaleiro. E, portanto, todos os sinais que ali apareciam eram sinais muito importantes, porque davam a identidade daquele que estava na hora de lutar com o elmo, e ninguém o reconhecia. Porém, se vissem no seu escudo uma possibilidade de retratá-lo através daquele símbolo, saberia que ele veio de tal país, de qual família e o que representava. Interessante, né? Isto também se perpetuou em função das alterações e que ingressou na heráldica de domínio, que é a heráldica que muda, comendador Odair, que muda, às vezes altera ou concebe um brasão de município, de estado. E nós fizemos esse trabalho aqui na Sociedade Heráldica. Lá atrás, eu não participei desse trabalho, mas eu era ainda muito jovem, mas a sociedade tem 57 anos. 57. E, portanto, foi feito anteriormente um brasão que foi feito pelo Guilherme de Almeida. E esse brasão feito pelo Guilherme de Almeida, com o apoio de Waste Rodrigues, que era um pintor, ele acabava por ter alguns símbolos que representavam muito bem São Paulo. Porém, estava em desacordo com a ciência heráldica, do ponto de vista da heráldica de domínio. Por quê? Por exemplo, aqui temos 2 ramos de café, mas eles representam quem? Representam aqueles que seguravam o escudo do cavaleiro. E, portanto, isso é um escudo, e eles deveriam estar, então, encostados aqui. Porque, senão, esse escudo poderá estar balançando ali. E não era essa a intenção. Não ficava jogando quando haviam 2 pessoas segurando de um lado e do outro, para quem passasse e visse, identificasse que aquele era o cavaleiro que estava na tenda. Muito bem. Isto ocorrido, a nossa sociedade, então, ingeriu junto ao prefeito Miguel Crossuano da época, e que demorou muitos anos, até que o então prefeito Jânio da Silva Quadros homologou, alterou, uma lei que foi feita pela Câmara Municipal de São Paulo, alterando o brasão. Mas não foi só por isso. Também houve alteração principal aqui na coroa mural, onde só tem 3 torres e que representam, na realidade, como são 3 torres aparentes, elas representam, na realidade, 4, porque se formarmos uma coroa, do outro lado tem uma outra metade. Sim. São 2 metades e 2, uma na frente e uma atrás, são 4. 4 significa uma aldeia. Já município teria que ter 5 torres aparentes, com um total de 8. Seriam 3 na frente e 2 ao lado. No meu caso, da atual bandeira de São Paulo, como pode ser colocado ali. Então, também nota-se que os ramos do café estão muito mais encostados ao escudo propriamente dito. E o dextrélio, que é esse braço armado que tem ao centro do escudo, pode-se notar que, originalmente, ele se encontrava solto aqui. Não era esteticamente, simetricamente, o ideal. Portanto, quando ele aparece aqui na vértice, saindo, ele já é um braço que se chama saínte, ou dextrélio, como se diz na linguagem paracinematográfica, e designa, então, o que se chama um escudo completo e perfeito. Já o listel, que está aqui embaixo, onde aparece o non ducor duco, significa a mesma coisa, só que, simetricamente, ele ficou mais adaptável neste que está hoje na bandeira da cidade de São Paulo. Então, o trabalho da Sociedade Brasileira de Heráldica, basicamente, é a reformulação dos brasões de municípios que se encontram em desacordo com as leis internacionais de heráldica. Nós também temos uma vertente que trabalhamos, que é a vertente das escolas. Podemos alterar ou fazer ou conceber brasão de armas para escolas, universidades, inclusive. Certo. Fizemos o último para a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Esse trabalho foi feito por encomenda deles, demorou muito tempo e está já dentro de um preceito de uma heráldica um pouco mais, eu não vou dizer moderna, mas adaptável aos tempos, sem mudar os seus símbolos principais, porém alterando a questão do designer, certo, para que se adapte às condições atuais do século XXI. Isso posto, eu estou colocando já daqueles que não tinham esse conhecimento. Certo, muito bem. Odair, claro, pois não. Explicações assim ótimas, maravilhosas.
que muitas vezes as pessoas veem a bandeira de São Paulo, mas não sabem, né? Aliás, nem a inscrição de latim. A inscrição em latim, nós acreditamos, não, é pela própria influência, não é? Portuguesa, latina, conserva essa frase no latim. Poderia ser conduzo, não sou conduzido, em português. Mas o latim é mais forte, já veio na sua criação, né? Dessa influência latina. As torres lá em cima, nós acreditamos que seja assim uma lembrança do poder. É o castelo, né? As torres de castelo é o poder também. Está relacionado com o poder, né? Sim. Seria mais ou menos o poder. Na realidade, já que entramos então, a coroa chama-se coroa mural. Coroa mural. A coroa mural, ela tem as torres que são representativas. Certo. Por que ela se chama coroa mural? A coroa mural, ela foi feita... Seguro, senhor. A coroa mural, ela representa, nesse caso, a láurea que era dada aos romanos, soldados romanos, que pudessem atravessar a cidadela inimiga. Sei. Por quê? O primeiro que atravessava, ele subindo pelas cordas, de alguma maneira ele tinha que atravessar para abrir o portão para os guerreiros que estavam fora, querendo entrar na fortaleza. E não, entretanto, aquele que primeiro pulava e conseguia abrir o portão, ele recebia uma coroa mural. É por isso que os municípios têm essa representação de poder. Certo. Ok. E ainda, comendador Galdino, opinião vossa, o café. O café continua ainda em evidência. O café, propriamente dito, é uma situação que precisa ser colocada como histórica. E realmente representou muito para o nosso país. Aquele passado histórico, não é? Que mostrou-se, né, para o mundo todo, o Brasil como grande produtor de café, né? Na realidade, nós não quisemos alterar o contexto histórico, apenas fazer as adequações necessárias das leis internacionais de heráldica. A rigor, o que se chama aqui de café, como nós temos esses dois ramos que estão ali ligados, segurando, que dão suporte ao escudo propriamente dito, que é a peça principal do brasão, é o escudo. Força econômica. Sim, mas veja bem, o que significa então isso? Nós temos o que nós fizemos na alteração do escudo do brasão foi exatamente manter historicamente aquilo que representou São Paulo da época. Isso nas questões das leis de heráldica, a rigor, isso chama-se suporte mesmo. Porque se fosse ser humano, ou seja, figuras como um índio, tem alguns soldados às vezes, que têm escudos que são segurados por essas figuras, então é chamado na linguagem heráldica de tenentes. No caso de ser inanimado, chama-se suporte. A heráldica entende que suporte, o que sai de dentro do escudo, nós chamamos de ornatos exteriores. Não é uma representação propriamente dita do escudo. O que vale é o que está dentro do escudo. O que está fora poderá sim ter umas representações, mas elas podem ser inclusive mutáveis. No caso específico do café, ninguém entendeu que deveria alterar até hoje, porque foi realmente a maior força econômica do nosso estado, que hoje é a maior força econômica, ainda é a agricultura, dentro do nosso estado de São Paulo. Nós ditamos e temos produtos para o Brasil todo e uma parte do mundo que recebe os nossos produtos. E se não é gente que tem aqui as suas propriedades, esses mesmos proprietários estão pelo Brasil espalhado e até no Paraguai para produzir, mas são paulistas que estão colocados nessas situações. Certo. Comendador Galdino, por gentileza, o senhor gostaria assim, eu gostaria de mostrar que assim o gabinete, o senhor acha que pode dar algumas explicações de todas essas personalidades que estão aqui, né, nos quadros? Para entrar na sociedade, é feito um convite dos que já têm o título de comendador, que convida para quem quiser entrar e participar dessa sociedade, pessoas de alto gabarito, que têm se destacado dentro da sociedade, nas várias áreas, né? Dentro da sociedade, na cultura, enfim, em geral, dentro da sociedade, que tem um destaque. Existe assim um convite de quem está dentro para trazê-los? Ou como é que é
esses convites? A própria sociedade divulga? Não. É dos membros da sociedade que apresentam e que trazem as pessoas. Comendador Adair, nós não temos uma forma de convite que não seja essa. O membro da sociedade é convidado para receber uma laurea, como foi o seu caso, certo. Porque nós entendemos, depois de passar por um crivo seletivo rigoroso, sim, que o senhor era um repórter, era um empresário, era um homem de televisão, era um homem de comunicações, era um professor, era um intelectual e que merecia ser reconhecido com o grau de comendador da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, que é oficializado pelo Ministério da Educação e Cultura. O senhor foi apresentado pelo comendador Aldemar Luz, que então é o seu padrinho dentro da nossa sociedade. O senhor poderá indicar como comendador outros membros. Pode. E para que isso ocorra, a primeira avaliação é sua, em relação à sociedade de maneira geral. Escolhe-se alguém? Escolhe-se alguém. Pobre pode? Pode. Pode. E rico pode? Pode. O que tem que ter? Moral ilibada, ter realmente se destacado dentre os seus pares, na sua comunidade, no âmbito da sua atuação, que pode ser profissional, que pode ser institucional, que pode ser corporativa, que pode ser administrativa, que pode ser religiosa, que pode ser familiar. Em suma, todas essas nuances dos domínios da vida, elas podem fazer um somatório que vai permitir que as pessoas que estejam ligadas de alguma maneira à sociedade e estejam produzindo para o bem, esse bem certamente vai produzir os seus efeitos através do quê? De uma indicação que virá para a nossa sociedade avaliar e chamá-lo para receber uma condecoração. Certo. Isso já está dentro da área que nós denominamos medalhística e que é formada por diversas ordens honoríficas que contemplam vários domínios da vida. Então, nós temos algumas ordens, que é a do Mérito Cívico e Cultural, por exemplo, oficializada pelo MEC. Temos ordens honoríficas oficializadas por municípios, como é a Ordem Nacional do Mérito do Empreendedor Visconde de Mauá. E temos ordens, por exemplo, a Ordem Nacional do Mérito Ecológico e Ambiental. Nós temos ordens internacionais de fraternidade, por exemplo, a Ordem Internacional do Mérito do Descobridor Pedro Álvares Cabral. Nós já fizemos solenidades na Universidade de Coimbra, já tivemos em Portugal diversas vezes para fazer o agraciamento de personalidades portuguesas e brasileiras. E assim sendo, todos eles tiveram esse mesmo caminho, foram indicados por outros membros que fizeram com que eles pudessem entrar aqui. Quanto paga? Não paga. A diferença básica é essa. Ninguém compra uma comenda desta sociedade. É preciso que se diga que existem sim algumas entidades que até comercializam títulos, e isso é muito perigoso. Portanto, o reconhecimento do mérito tem que ser feito por uma avaliação criteriosa, indicada por quem já é membro, e depois disso, a pessoa poderá sim, se ela quiser, fazer uma dotação orçamentária, ou seja, algum valor que ele queira doar para a sociedade, porque a nossa entidade, ela existe há 57 anos, nunca utilizou um tostão, um centavo de verba pública, e também não tem arrecadações que não sejam governamental? Não, nem nós do Estado, do município, nós nunca pedimos. E nem do federal? Não, nós nunca quisemos participar disso, dessa forma. Comendador Galdênio, ela tem assim aquela aprovação de sociedade de utilidade pública, tem também? Sim. Esse aval do federal, do estadual, do municipal? Nós temos o municipal de São Paulo e temos do governo do estado de São Paulo. Nós não pedimos para o governo federal. O federal não. Nós somos oficializados pelo governo federal através do Ministério da Educação e Cultura, através de uma ordem que foi oficializada em 1965 pelo então ministro Suplicy de Lacerda. Nós temos um documento oficial, foi publicado no Diário Oficial da União, está registrado em cartório, e quando outorgamos, nos diplomas que nós concedemos, nós colocamos todos esses títulos, informando sobre a tutela do Ministério da Educação e Cultura. Sim, sobre a tutela indireta, né? Ou seja, o Ministério, ele oficializou. Cabe a nós agora a responsabilidade de outorgarmos esta laurea àqueles que realmente a merecem. Certo. Porque senão vira qualquer uma outra coisa aí, esse festival de prêmios e comendas que existe, infelizmente, na nossa pátria, por conta de interesses que nem sempre são os mais patrióticos. Comendador Galdino, tem uma coisa bastante interessante,
porque a sociedade, ela dá esse título, são títulos de nobreza, hein? Ele vem daí, como outros títulos, né? De barão, conde, duque, do império, né? Das monarquias, pelo mundo afora, monarquias, impérios, principados, dão esses títulos de nobreza. E é bastante interessante, né? Dentro da sociedade, esse título nobiliárquico, que é dado também aos membros que se filiam ou que são convidados para entrar, depois de um estudo rigoroso, né? Então, o porquê desse título de nobreza? Ele está atrelado à história também? Na realidade, por ser uma sociedade relacionada à heráldica, né? Então ela vai lembrar também historicamente esses períodos de monarquia, de império, de principado, pelo mundo afora, porque nas monarquias é que se dão os títulos de nobreza. Já nas repúblicas são comendas, é uma pequena diferença aí. Mas a sociedade mantém esses títulos de nobreza, né? Não. O que existe na realidade é uma simbiose de interesses que são do Império e da República. Ah, certo. O que nós fazemos? Nós existimos desde 1500. Na realidade, fomos formalizados através de Dom João VI, quando ele veio para o Brasil. Portanto, certo, nós começamos em 1888, na realidade, o nosso governo aqui no Brasil. Até então, de 1500 até essa data, o que havia eram alguns portugueses que vieram para cá para desenvolverem o Brasil, porque, de certa forma, Portugal se cansou deles lá e os mandou para cá. E de sorte também que alguns vieram até, não nessa condição, mas na condição de governar essa gente. São os governadores gerais, aqueles que vieram e que ficaram cuidando para que o Brasil pudesse desenvolver com essa força. Alguns vieram também sem ter essa mácula de ter tido problemas lá e ter vindo para cá. Mas o Dom João VI, sabiamente, ele saiu no momento exato, porque já havia em Portugal, 60 anos antes, um plano para instalar no Brasil a sede do reinado de Portugal e Algarves. E, assim sendo, ele veio no momento propício, porque Napoleão havia invadido a Europa e que estava para pegar também Portugal, quando ele saiu fora. E nunca ele conseguiu pegar, nunca conseguiu tomar posse de Portugal. E por quanto também no Brasil também não. Certo. Por quê? Porque para ter posse sobre um reino, ele tem que primeiro destituir o rei. Ele não pode chegar a dizer, agora eu sou o novo rei. Não, primeiro tira um, depois entra o outro. Ele não conseguiu fazer isso, porque certo, o Dom João VI veio para cá. Certo. Dom João VI veio e no dia 26 do mês de abril, ele fez 26 do mês de janeiro, ele parou na Bahia antes de vir para cá direto, ir para o Rio de Janeiro. Certo. Todo mundo foi para o Rio de Janeiro. Ele parou na Bahia e fez a abertura dos portos às nações amigas. Porque antes certo, os negócios todos eram feitos em Portugal. Com a vinda da corte para cá, ele foi praticamente obrigado. Os baianos quiseram que ele chegasse primeiro porque havia um problema sério. O Dom João VI tinha mudado a sede do governo para o Rio de Janeiro, o governo geral que era na Bahia. E, portanto, os baianos não gostaram muito dessa ideia e decidiram que ele teria que parar e na Câmara Municipal de Salvador ele fez então a abertura dos portos. Nós temos uma ordem internacional do mérito, Dom João VI, de abertura dos portos e do comércio exterior, que nós só otorgamos para aqueles que fazem esse tipo de comércio. É uma ordem muito especial. Bom, mas voltando às questões inobiliáricas, nós temos então desde o começo do Brasil, que foi achado, como eles dizem em Portugal, ou descoberto pelo Pedro Álvares Gouveia Cabral, que é originário da cidade de Belmonte, na Serra da Estrela, fica a 50 quilômetros de Salamanca, na Espanha, e que era filho de um homem cujo pai morreu estocado por uma arma que pretendia matar o rei, e o pai do Cabral, o avô dele, se colocou na frente e, portanto, morreu por ele. Assim sendo, o pai do Cabral foi chamado e o rei disse a ele: de hoje em diante, o senhor e a sua geração vindoura estão dispensados do juramento de fidelidade à coroa, porque o que o seu pai fez, o avô do Cabral, foi muito importante para a nossa pátria, Portugal. E aí, e mais, os seus filhos serão todos criados na corte. E levou os 11 irmãos, inclusive o Pedro Álvares, para ser criado na corte.
O Cabral, nesse ponto, ele acabou aprendendo navegação. E naquele momento já havia, comendador Odair, uma movimentação no sentido de que ele se tornasse um navegador, porque todos lá pensavam nisso naquele momento, por volta de 1500, quando ele saiu da Torre de Belém e veio com 12 naus para o resto do mundo, indo para as Índias, parou por aqui, mas a ideia era que saísse com 13, mas ele só acabou saindo com 12, porque uma delas se desgastou, se perdeu, isso a partir do 7 de março de 1500. Ele acabou saindo 2 dias depois, 9 de março de 1500. E nessa data, o que ocorreu foi que o Cabral, saindo de lá, ele seguiu, chegou no Brasil, em 22 de abril, onde encontrou os índios, tudo aquilo que nós já sabemos, fez um primeiro evento, que foi uma missa, que foi celebrada por Frei Henrique, que era um frei que vivia em Coimbra, e ele então criou um primeiro momento, onde o primeiro monumento foi uma cruz, e o primeiro ato foi uma missa, um ato solene. De lá ele continuou seguindo. Quando ele saiu de Portugal, ele saiu com 1.500 homens, e na volta só voltaram 7 naus, e infelizmente ele só voltou com 500 homens. 1.000 morreram ao longo da jornada. Certo. Aí os pais, as mães, as avós, as filhas, as viúvas, todas querendo de volta seus parentes. E o Cabral foi muito mal recebido em Lisboa, porque ele acabou acontecendo isso. Ele só foi ser reconhecido 16 anos depois. Ele vivia então numa cidade chamada Santarém, que fica a 65 quilômetros de Lisboa. E nessa cidade ele tinha uma casa, onde hoje é a Casa do Brasil em Portugal, na cidade de Santarém, do Ribatejo. E nesse local ele acabou se casando. Mais 30 quilômetros tem Ourém, onde fica o Santuário de Fátima, uma cidade chamada Ourém, na região de Leiria. E lá ele casou-se com Isabel de Castro, que foi efetivamente a pessoa importante da vida dele. Na Igreja da Graça, onde nós fizemos a primeira solenidade em Portugal, no dia 9 do mês de março do ano 2000, com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente de Portugal, Jorge Sampaio, a primeira solenidade feita foi no dia 10, um dia depois disso, nós estivemos no dia 9, lá na campa rasa da Igreja da Graça, onde foi realizada essa solenidade, está escrito: aqui jaz Pedro Álvares Gouveia Cabral, marido de Isabel de Castro, que foi camareira da rainha. Ou seja, a importância que se deu foi mais para a camareira do que propriamente para o Cabral. E também aí recebe o título, né? Sim. O título de nobreza, sem ser nobres também. Como o caso da Marquesa de Santos, né? Era plebeia, né? Então Pedro lhe deu o título de nobreza, trazendo para a sociedade, para o palácio, enfim, para aquela sociedade nobre, dita nobre, né? Bom, comendador Galdino, eu gostaria, não sei se o senhor queria falar mais alguma coisinha para nós encerrarmos aqui, que eu gostaria, depois, se o senhor tivesse gentileza, de mostrar com os nossos técnicos. Ali nós temos um baú, né, de madeira, os soldados, e essas personalidades todas aqui. Gostaria que o senhor tivesse a gentileza, né, de dar uma pequena explicação. Nós vamos para intervalo? Nós vamos para o intervalo agora, e logo depois o comendador Galdino faz aí as devidas explicações. Ok? Muito obrigado a todos que estão conosco até agora. Já já estaremos de volta. Oferecimento: Farmácia de Manipulação e Homeopatia Miligrama. Entregamos em todo o Brasil. Avenida José Fonseca e Silva, 52, Luizotti, Uberlândia. Telefone 34 3238 8899. Você está assistindo Canal Ricos, um conceito de ser e fazer diferente. Nós estamos de volta aqui. Hoje nós estamos sendo recebidos no gabinete do comendador Galdino Coquero,
da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. Comendador, nós estamos falando no bloco anterior sobre os títulos de nobreza nobiliar, esses títulos que são dados na monarquia, no império, no principado, e o senhor teria alguma coisa para falar. Vamos então, por gentileza? Então, a questão monárquica ela é um pouco complicada para se esclarecer, particularmente na questão brasileira. Nós temos hoje uma monarquia não reinante aqui no Brasil. Então, existe o título de Dom, por exemplo, que eu tenho o título de Dom e outras pessoas aqui na sociedade têm. Só que esse título, na realidade, ele é uma imitação. Por que é uma imitação? Porque é uma maneira de elogiar a monarquia brasileira. E a família imperial sabe disso, alguns são nossos membros, já estiveram conosco, temos até um dos príncipes que... alguns de Bragança? Sim, família Orleans de Bragança. E nós prestigiamos porque o título de Dom ele é inerente nas monarquias não reinantes somente aos príncipes imperiais e reais. Ou seja, quem pode usar os títulos de Dom hoje? O Dom Bertrand, o Dom Luís, o Dom Gabriel, em suma o Dom João, são pessoas que fazem parte da família imperial. Por que eu tenho o título de Dom? Porque no nosso estatuto diz que aquele que recebe o título de Gran Cruz e de Grand Colar da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, que é a maior condecoração que nós temos, oficializada pelo MEC, ele tem também direito ao título de Dom no âmbito do sodalício, ou seja, no nosso meio. Então, dentro da sociedade, dentro do nosso, no âmbito da nossa atividade, entre nós, entre irmãos, entre confrades, nós nos chamamos de Dom quem tem o título de Dom. Mas aí fora não. Eu também sou jornalista e meu nome é jornalista Galdino Cóquia. Eu não tenho jornalista Dom Galdino, não existe. O que existe é Galdino, Dom Galdino, presidente da Sociedade Heráldica, é uma outra coisa, porque tem a ver. Então, o que nós pensamos? Pensamos que, à medida que nós temos a Casa Imperial do Brasil conosco, de alguma maneira, temos também a República, porque houve uma transição. Eu, particularmente, me declaro monarquista. Eu acho que os países monarquistas que estão hoje no mundo são mais sérios, porque tem sistemas de controle muito mais, tem moral. Por exemplo, a rainha da Inglaterra já está lá há tanto tempo, por que ninguém tira a rainha, porque o povo inglês ainda quer? A Suécia e não é só isso, são vários os países, Holanda, né? Dinamarca, Holanda, e assim vai, Japão, porque eles têm que ter alguém que tenha moral, que represente, que efetivamente é o Estado. A diferença é Estado e governo. Estado não pode mudar assim de uma hora para outra, o Estado tem que ser muito sério, e aqui está tudo misturado, você já não entende mais quem é quem, você não consegue distinguir. Eu particularmente, lamento muito, mas eu me confesso envergonhado de 99,99% dos homens públicos que estão no Brasil hoje. E é por isso que nós não mexemos com verba pública. Não queremos um tostão do governo, nem estadual, nem federal, nem municipal. Somos de utilidade pública? Somos, mas não queremos dinheiro. Sabe por quê? A gente vive modestamente, e nós temos os nossos comendadores, um ou outro pode fazer uma pequena doação, nos ajuda a caminhar, a maioria não doa nada, porque também não tem, mas são gente de mérito. Então, nós vamos tocando a vida e fazendo o nosso trabalho cultural desta maneira, no voluntariado. Agora, entre monarquia e entre república, a nossa provou que em 116 anos, nós estamos aqui com uma dificuldade muito grande em conseguirmos alguma coisa séria. Até Juscelino Kubitschek não teve um presidente sequer que completou o mandato, foi uma coisa atrás da outra. E agora nós estamos vendo o que está acontecendo com o Brasil. Eu não sei quando é que essa gravação vai passar e quanto tempo vai demorar para passar de novo, mas eu espero que seja o mais rápido possível, mas a gente já prevê que não será tão rápido retornar o Brasil àquilo que precisava ser, porque infelizmente nós não temos em quem nos espelhar. A Inglaterra tem, a França não tem, a França também é como nós, só que eles estão no primeiro mundo, é um pouco diferente. Nós temos países como o Japão, como a Suécia, como a Noruega, são países que estão hoje dentro de um padrão que se pode efetivamente acreditar que sejam países que estão no ranking mundial, num processo que eles têm um sistema de controle e de qualidade de vida diferenciado, a moral de cada um, a cultura do povo é diferente, porque eles aprenderam o respeito um com o outro. Hoje em dia não se sabe mais quem é sério e quem não é. O cidadão marca um encontro, não vem, não fala que não vem, fala que vai pagar, não paga, não diz porque não pagou, você fica imponderável, uma situação que, sem estabilidade.
É isso que está ocorrendo, infelizmente, na nossa época. Ok. Comendador Galdino, nós temos que encerrar, está muito gostoso a nossa conversa, nosso papo aqui, a gente poderia ficar horas e horas, é um assunto bastante interessante, a heráldica, mas nós temos que interromper. Eu gostaria só de pedir assim, a gentileza, o nosso técnico vai mostrar algumas coisas permitidas pelo senhor. Sim, claro. E eu gostaria que o senhor fizesse as devidas explicações. Pois não. Pode ser? Já então? Okay. Nós vamos para uma pequena interrupção e nós voltaremos já já. Ok? Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, hein? Obrigado também, viu, comendador Odair, pela sua gentileza de ter vindo falar conosco. Não, pois não. Da Sociedade Heráldica. Pois não. Ficamos honrados e satisfeitos. Nós é que agradecemos a gentileza do senhor de recebê-lo aqui no gabinete. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo após o comendador vai fazer uma análise, não é? Aqui dentro do gabinete. Tá bom? Até já então. Você está assistindo Canal Ricos, um conceito de ser e fazer diferente. Canal Ricos, um conceito em ser e fazer diferente. Seja diferente, anuncie com a gente. Canal Ricos, levando sua marca para o mundo. www.canalricos.com.br Antenasuniversate.com.br Rua General Osório 173 Santa Efigênia, com os telefones 3361-4202 2865-0754 e WhatsApp 94043-5573. Alarmes, DVRs, câmeras, cabos, suportes, conectores, antenas, receptores parabólicas, conversores digitais, antenas para celular e internet. Antenas Universate, General Osório 173. Canal Ricos, levando sua marca para o mundo. Comendador Galdino, eu gostaria de passar para o senhor esse CD com muito carinho da canalricos.com.br, daquela comemoração da entrega de títulos, né, na Câmara Municipal, que foi realizada agora em novembro, né? Muito bem, certo? Muito bem, obrigado. Com muito carinho para o senhor, este DVD que eu passo aqui às suas mãos, do encontro que foi feito aí na Câmara Municipal. Que simpático. Eu agradeço muito em nome da Sociedade Brasileira de Heráldica e gostaria muito que pudessem apreciar todos nós o melhor momento, vamos assistir juntos aqui, o nosso pessoal todo. Muito obrigado, viu, comendador Odair? Eu que agradeço o senhor de recebê-los aqui em vosso gabinete. Muito obrigado e bastante sucesso aqui na Sociedade Brasileira de Heráldica, Medalística e Humanidades. Muito obrigado pelo recebimento hoje aqui. www.canalricos.com.br, levando sua marca para o mundo. O escudo é um escudo que dá o nome à nossa sociedade e que está aqui aos pés do nosso imperador Dom Pedro I, com a bandeira do Império, sendo que o atual imperador no Brasil, se nós tivéssemos hoje uma monarquia reinante, seria Dom Luís de Orleans e Bragança, que está nesse quadro representativo. Aqui nós temos o segundo na linha de sucessão, que é o que mais se expõe hoje, é Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que tem sido uma glória para o Brasil nos últimos tempos, que ele participa, inclusive, das manifestações. Uma das coisas interessantes que eu acho na família imperial é que eles não querem, por exemplo, um partido monarquista. Eles entendem que ou o Brasil os aceita como pessoas que realmente podem reger a pátria, ou senão não adianta nada, porque partido parte, e não é partido que eles querem. Eles gostariam de ter o apoio do povo brasileiro para que eles pudessem ser pessoas que pudessem governar e serem chefes de Estado. Na realidade, chefes de Estado. O governo seria eleito pelo povo e eles apenas homologariam, obviamente, todas as vezes que houvesse alguma coisa que não fosse do Estado,
o governo decide e cuida dos seus assuntos. Porém, quando extrapolar, como está extrapolando agora, aí sim o rei ou o imperador pode certamente agir de sorte que isso seja mudado, através do primeiro-ministro, que tem sempre a vantagem de ser eleito pelos seus pares dentro de uma monarquia que seja constitucionalista e parlamentarista. Num dos eventos da nossa Sociedade Heráldica, nós tivemos a presença de Dom João Orleans de Bragança, que é conhecido também por Dom Joãozinho. Ele é de Paraty, mas tem tido um trabalho maravilhoso, inclusive social. Algum tempo atrás, lá na região de Petrópolis, houve uns incidentes aí, caíram algumas casas e houve um deslanche de terras, casas foram cobertas, e ele aparece num determinado momento carregando uma criancinha, sem ninguém perceber que era o príncipe imperial do Brasil, um doce. E temos uma quantidade muito grande de outras pessoas que ficaram, ao longo dos tempos, sem participar muito da sociedade. Temos novos membros, porque se mudaram ou estão em outros países. Podemos sair agora um pouquinho? Esse é um busto da nossa princesa Isabel, que durante algum tempo foi praticamente a imperatriz do Brasil, tendo feito um trabalho maravilhoso, onde ela conseguiu, num processo lento e gradual, libertar os escravos no Brasil. Isso ocorreu porque o imperador perdeu o trono, na verdade, né? Ele, ao ofender os fazendeiros da época, aqueles que tinham mão de obra escrava, obviamente eles não queriam perder, eles queriam continuar ganhando em cima dos pobres negros que trabalhavam de graça. E, portanto, houve muita briga e acabaram dizendo para o imperador: se você fizer isso, nós vamos proclamar a república e você vai perder o trono. Mas ele enfrentou a si mesmo e perdeu o trono pelo Brasil. Aqui nós temos uma situação ainda de pessoas que fazem parte da sociedade, são todos chanceleres. Aqui nós temos, por exemplo, o Major Olímpio, que é muito combativo, já de muitos anos ele pertence à nossa sociedade. Aqui está um delegado de polícia federal, o ex-senador Romeu Tuma, durante um período grande esteve conosco. Temos o coronel Cangerana, que foi comandante do choque aqui no governo do estado de São Paulo. Ao lado dele, todos conhecem, o jornalista que está geralmente com Marcelo Rezende, todo o tempo, o doutor Durso, que foi presidente da OAB. Aqui temos o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, e outras personalidades como o Leão, doutor Ives Gandra da Silva Martins, que tem sido uma das pessoas mais importantes da nossa sociedade ao longo dos tempos. E aqui é a entrada, né? Nós estamos saindo, mas é a entrada da sociedade heráldica. Nós ficamos, as pessoas descem do elevador e, olhando para a frente, conseguem, o nosso entrevistador, o grande intelectual e jornalista e radialista Aldair deve estar conosco nesse momento. Obrigado pela sua gentileza. E lá está então a base da nossa sociedade, representada pela forma como nós a denominamos aqui originalmente: Sociedade Brasileira de Heráldica Medalhística, Cultural e Educacional. Hoje ela leva o nome de Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística. Aí vem cultural, vem ecológica, beneficente, educacional. Muito bem. Agradeço a todos pela gentileza de terem vindo me entrevistar, particularmente ao nosso querido irmão. Nós é que agradecemos a gentileza do senhor receber a nossa equipe aqui no nosso gabinete e ficamos assim bem esclarecidos, né? De mais uma sociedade dentro da sociedade, aí trazendo coisas históricas para nós e essas curiosidades aí da bandeira de São Paulo. Nós estamos no www.canalricos.com.br.
Canalricos.com.br. www.canalricos.com.br. Ricos.com.br. Canalricos.com.br. Isso. E o site da Sociedade Heráldica. Pois não, logicamente. www.heráldica, com H e sem acento, .org.br. Esse é o da nossa Sociedade Brasileira de Heráldica. E o do programa, do canal propriamente dito, que os senhores assistem nesse momento, eu peço ali para o nosso irmão repetir com a voz. Discutindo a história, fique por dentro no canalricos.com.br. Nós é que agradecemos a gentileza do senhor. Muito obrigado por receber aqui em vosso gabinete. E muito obrigado aí ao Canal Ricos. Estaremos de volta logo mais. Muito obrigado a todos. Canal Ricos, um conceito em ser e fazer diferente. E aí pessoal, esses dias aí eu trouxe uma lista com vários canais em HD para ser adicionada no Code, né? Só que muita gente pediu para eu transformar essa mesma lista em um arquivo para rodar também nos receptores via satélite. E é lógico que eu tive que atender esse pedido, né? Só que é assim galera, no Code essa lista é atualizada automaticamente, então sempre quando eu faço a atualização dela, quem já tem essa lista adicionada é só entrar nela novamente aí, que ela já atualiza sozinho, entendeu? Agora nos receptores não, tipo, se os canais ficarem off já era a lista, entendeu? Pois como é uma lista IPTV, os links dos canais são sempre alterados. Por isso que vira mais adicionar pelo Code mesmo, que ela atualiza sozinho. Mas adicionem ela aí nos aparelhos de vocês aí, que no momento ela tá funcionando legalzinho aí com vários canais em HD, hein? Hoje então eu vou mostrar como salvar a lista e adicionar no aparelho, beleza? Então vamos lá. Ó galera, não esqueça de se inscrever no canal que é super importante, hein? A gente já passou aí dos 230k, são mais de 230 mil pessoas acompanhando o canal, cara. Mais gente que na minha cidade aqui, mano, cê é louco. Então clique em inscrever-se abaixo desse vídeo e faça parte do canal Jorge de Jorge também. E se já puder deixar seu joinha, agradeço demais, pois ajuda muito no crescimento do canal, hein? Não esquece. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que se pares também vão curtir, hein? Valeu! Bom, essa lista roda na maioria dos receptores, né? Tipo Toconsat, Globalsat, Cinebox, AZ América, Duosat, entre outras marcas aí. E tem algumas marcas antigas aí que não tem a opção de IPTV, então não vai rodar, né? E é bom, galera, vocês terem essa lista aí, porque vai que o sistema fica off em algum momento, né? Pelo menos vocês têm essa listinha aí IPTV pra ir quebrando o galho. Eu vou mostrar como adicionar essa lista pelo meu PFC HD VIP, mas as demais marcas aí é praticamente da mesma forma, segue a mesma lógica, né? Lembrando que é uma lista IPTV, então é necessário que o seu aparelho esteja conectado à internet, né? Para os canais abrirem, senão não tem jeito, né? Então vai, ó, é só salvar o arquivo num pendrive, né? E conectá-lo no aparelho. Aí você procura no menu aí a opção de IPTV. No meu caso aqui é em mídia, tô com mídia, IPTV. Beleza, agora vamos adicionar a lista. Aqui no meu é só clicar com o botãozinho azul. Agora escolha o arquivo que salvamos no pendrive que a lista já será carregada. No caso dos aparelhos da Tocon, né, após adicionar a lista uma vez, nem precisa mais deixar o pendrive conectado nele aí, né, que a lista já fica gravada, beleza? Bom, para baixar a lista é coisa simples, ó. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês fazerem o download dela. Com o pendrive já no computador, então, né, clica com o botão direito sobre o link e escolha a opção salvar link como. Selecione a unidade do seu pendrive e clique em salvar. Se você não souber aí qual é a extensão, né, do arquivo que o seu receptor consegue ler, se é M3U, TXT e tal, baixe todos os arquivos então, né, e salve-os no pendrive. Um deles com certeza seu aparelho vai conseguir ler, né? Após salvar o arquivo no pendrive, então, agora é só conectá-lo no aparelho e carregar a lista como eu mostrei agora há pouco. É bem facinho, né? Acho que é isso, galera. Deu pra entender? Será? Acho que não é tão complicado, né? Mas caso vocês tiverem alguma dúvida, é só postar aí nos comentários que eu tento ajudá-los. Demorou? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, então não esqueça de se inscrever no
no canal e deixe seu joinha. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau! Canal Ricos. Um conceito em ser e fazer diferente. Seja diferente. Anuncie com a gente. Canal Ricos. Telefone 11 988700735. Levando sua marca para o mundo.